Isso aí, galera, tudo bem com vocês? Um ótimo dia a todos. Com vocês aqui, professor Felipe, para nós estudarmos um pouquinho sobre a educação física. Bacana? Nosso conteúdo hoje vai ser condicionamento físico. Nós vamos aprender esse tema, um tema que é muito interessante, tem tudo a ver com nosso cotidiano, com saúde e qualidade de vida. Bacana? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre corpo humano, nós vamos aprender algumas questões do nosso corpo humano e nós vamos também aprender um pouquinho de como treiná-las, como melhorá-las, tá bom? Espero que você possa curtir todo o conteúdo, espero que vocês possam gostar da aula. Então vamos lá, galera. Capacidades motoras. O que seria isso? Vou dar a definição técnica. Capacidade motora é algo inerente ao nosso ser, ou seja, são características genéticas que temos desde o nascimento que diferem de uma pessoa para o outro, fator que nos torna seres humanos únicos, diferentes dos demais. Essa é uma definição técnica que tem aí no slide para você. Posso dar uma definição mais simples? Posso sim, então vamos lá. É a característica de cada ser humano, galera. Então, um exemplo mais básico, para que vocês possam entender. Isso é uma questão fisiológica muito interessante. Cada ser humano, ele nasce com uma tipologia diferente de fibras musculares em regiões do corpo. Então, por exemplo, nós pegamos um corredor de 50 metros, 100 metros, certo? Velocidade pura, explosão, dinamismo. Normalmente esse corredor ele tem uma quantidade de fibras que nós chamamos de fibras brancas muito grande. Por quê? É uma característica da pessoa. Isso pode ser treinado, pode ser melhorado? Pode, mas é uma característica genética dela. Ela nasceu dessa forma. Isso foi passado de geração em geração e ele tem esse estilo, esse tipo, essa tipologia de fibra em tal região do corpo. Já outras pessoas têm aquilo que nós chamamos de fibras vermelhas, que são fibras relacionadas ao quê? À resistência, à dificuldade de fadiga na região. Então, um exemplo bem característico, a gente pode observar, por exemplo, corredores de longas distâncias, maratonistas. Eles têm mais fibras vermelhas. Corredores de 50 metros, 100 metros, fibras brancas. São características de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, pessoas que têm um metabolismo mais lento. Tudo isso são características delas, no qual estão relacionadas indiretamente com os seus potenciais. Bacana? Conseguiu entender mais ou menos? Vamos continuar caminhando que vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá. Dentre as capacidades motoras, nós podemos destacar algumas, tá? Então vamos lá. Velocidade. É uma capacidade de executar movimentos em relação ao tempo. Legal. Então, digamos que a velocidade é uma luta contra o tempo. Então eu saio do ponto A para o ponto B e quanto menos tempo eu percorrer essa distância, maior a minha velocidade, certo? Vale um adendo aqui, galera, vale uma pontuação aqui. Velocidade é diferente de agilidade, tá? A velocidade, normalmente, ela é medida em linha reta. Então, qual que é o tempo que a pessoa sai do ponto A para o ponto B em uma linha reta e chega no fim? Bacana? A agilidade é diferente. A agilidade está relacionada com mudanças de direção. Então, por exemplo, o Bolt, ele é veloz. Um exemplo, o Messi, que é um jogador de futebol, ele é ágil, porque ele consegue ter uma grande velocidade em mudanças de direção. Bacana? Só para vocês entenderem a diferença.
Outra capacidade motora interessante que nós podemos pontuar aqui é a força, tá? Vou dar a definição técnica, depois vou explicar um pouquinho de uma maneira mais simples. Bacana? Capacidade que um grupo muscular tem de vencer determinada resistência por meio da tensão gerada pelo músculo. Essa é uma definição técnica da coisa. Uma definição mais simples, galera, força é você vencer uma resistência. Então, por exemplo, quando eu vou empurrar um móvel na minha casa, por exemplo, um sofá, eu tenho que tirar o sofá de um lugar para o outro. A força, ela é medida com base no peso daquilo que eu vou empurrar. Então é o tanto de força que eu vou fazer. Bacana? Então, é sempre essa relação. A força está relacionada com a resistência que eu vou ter. Então, algo mais pesado, eu tenho que fazer mais força. Algo mais leve, eu tenho que fazer menos força. E o que gera essa força? Os nossos grupos musculares, tá? Eles servem como alavancas mesmo, muito parecido com alavancas, tá? E aí como que funciona? Na contração deles, eles geram essa tração, essa força de puxar ou empurrar. Bacana? Isso é uma das capacidades motoras. Vamos dar sequência, continuar aqui. Bacana? Resistência, outra capacidade motora. Vamos para a definição. Capacidade de realizar um esforço contínuo, mantendo a mesma intensidade por um longo tempo, suportando a fadiga e atrasando a exaustão. Então, resistência, galera, é você conseguir permanecer durante um longo período realizando uma ação, suportando o cansaço e a exaustão, que seria o limite total do corpo humano. Então, quem treina para ter mais resistência, ele luta a cada momento contra essa fadiga total, essa exaustão. Então, quem tem mais resistência é quem aguenta longos períodos sobre uma contínua intensidade ali de força gerada pela musculatura. Bacana? Então, há dois polos totalmente diferentes, certo? A velocidade, eu vou dar tudo aquilo que eu tenho para alcançar a maior velocidade possível e ir do ponto A ao ponto B no menor tempo possível. Não importa se chegar lá eu estiver exausto ou não. A resistência já é o contrário. Não, o meu ponto B está muito mais distante, então eu tenho que manter essa intensidade até chegar lá. Então eu não posso sair com tudo, eu tenho que manter um longo período. Bacana? Outra questão, flexibilidade. A flexibilidade, galera, também é uma capacidade motora. Vamos à definição, depois eu pontuo para vocês, tá bom? Flexibilidade. Capacidade do corpo de alcançar maiores amplitudes de movimento sem que ocorra danos a articulações. Por que esse ponto das articulações? Se você for ver, toda a questão ligada à flexibilidade está ligada à articulação. Então é o movimento daquela articulação, o quanto eu consigo aumentá-lo, tá? Então você pode ver, por exemplo, nessa foto abaixo da definição, que a moça ela levou a articulação dos membros inferiores dela ao máximo ponto possível, né? Então ela aumentou o ângulo ao máximo, certo? Só que a flexibilidade tem toda a questão de você também ir a um ponto onde não ocorra dano à articulação, porque senão aí não vai ser mais flexibilidade, você vai estar indo além do teu limite, vai lesionar, e para um atleta isso não é legal, isso não é bacana,
não vale a pena, certo? Vamos continuar aqui. Outras capacidades motoras. Coordenação motora. Coordenação motora nada mais nada menos é do que você combinar um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Eles podem ser simultâneos ou alternados. Bacana? Então, nós vemos muito coordenação motora relacionada ao esporte como um todo. Por exemplo, quando eu estou no basquete, eu estou fazendo o drible, quicando a bola no chão, ao mesmo tempo eu estou se locomovendo, caminhando ou correndo. Então são vários movimentos que eu estou fazendo ao mesmo tempo, todos coordenados. Legal? Outra questão, equilíbrio. O equilíbrio, eu vou dar a definição aqui, depois eu pontuo para vocês. Consiste na capacidade de conseguir sustentar o corpo sobre uma base, consistente ou não, por meio do auxílio de diversas combinações corporais. Legal. Equilibrar-se, galera, está muito ligado principalmente à questão de centros de gravidade do nosso corpo, muito relacionado à lombar e abdômen. Todo o nosso centro de gravidade, todo o nosso equilíbrio normalmente está nesse ponto aqui. Por isso, normalmente, quem treina equilíbrio tem que ter muito bem treinado essa questão de abdômen, lombar. Por quê? Porque ele é o centro de equilíbrio, centro de gravidade do nosso corpo. Bacana? Então é interessante isso. Vamos lá, vamos continuar aí, né? As duas últimas, tá? Para a gente finalizar essa parte de capacidades motoras. Bacana? Então, ritmo, capacidade de se organizar em movimento de maneira temporal e dinâmica, tá? Ritmo está relacionado muito à dança, talvez a primeira coisa que nós pensamos, né? Que vem à nossa cabeça. Mas ritmo, ele vai muito além disso. Por exemplo, um corredor, um ciclista, ele mantém um ritmo. Então ele mantém, do mesmo jeito que ele mantém uma intensidade, aquela intensidade está num ritmo, tá? Então está relacionado ao esporte de uma maneira muito mais direta do que nós pensamos. Bacana? Mas vamos definir de uma forma mais simples. É você conseguir organizar um movimento com base em um tempo. Legal? Seja de uma música ou o tempo de uma corrida, pedalada. Isso varia. Bacana? Coordenação óculo-manual. Eita palavrão, hein? É mais simples do que nós pensamos. Permite realizar ações que utilizam ao mesmo tempo os olhos ou as mãos, né? Podemos ver isso no arco e flecha, por exemplo, né? Ou na arremessa do dardo, como tem aí na imagem à sua direita. Bacana. Entender as capacidades físicas. Vamos só recapitular. Tudo isso, galera, nem todo mundo tem todas essas capacidades tão boas ou tão assim treinadas. Normalmente as pessoas elas se dão melhor em certas capacidades motoras e não se dão tão bem em outras, tá? Então, por exemplo, se você pegar muitas vezes um jogador de futebol, ele pode ter a velocidade, a agilidade, força, coordenação motora, bacana. Mas pode ser que você pegue esse jogador de futebol e coloque numa aula de dança e o cara não tenha ritmo nenhum. Então, não necessariamente uma pessoa tem todas essas capacidades motoras bem desenvolvidas, certo? Isso varia, como nós aprendemos
lá no primeiro slide de pessoa para pessoa. Bacana? Entenderam capacidades motoras? Legal. Pessoal, agora que nós já aprendemos o que é capacidades motoras, nós vamos aprender um pouquinho sobre as habilidades motoras, tá bom? Vamos com calma, vou explicar, vou dar a definição, depois nós pontuamos e vou dar alguns exemplos. Bacana? Então fique em paz, vai dar tudo certo. Então vamos lá. Diferentemente das capacidades motoras, nós não nascemos com as habilidades motoras. Elas são aprendidas e desenvolvidas ao longo do tempo. Elas também são treináveis e passíveis de aprimoramento. Bacana, essa definição técnica. Vamos colocar alguns exemplos para que nós possamos entender? Então vamos lá. As habilidades motoras não é algo que nasce com nós, não é característica nossa. É algo que nós desenvolvemos e aprendemos. Bacana? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho como capacidade motora característica da minha pessoa a velocidade. Bacana. Eu sou uma pessoa veloz. A minha genética, a minha composição corporal, meus tipos de fibras musculares, tudo tem correlação com a velocidade. Legal, bacana. Agora, aquilo que eu vou fazer com essa velocidade, as habilidades que eu vou desenvolver para utilizar essa velocidade, já é outro ponto. Então não adianta eu simplesmente ser veloz se eu não treinar as técnicas e as habilidades motoras relacionadas ao atletismo. Conseguiram entender? Então, a velocidade é algo que é uma característica minha. Eu nasci com essa característica. Porém, se eu não treinar e não desenvolver as habilidades motoras relacionadas ao atletismo, não vai adiantar nada. Eu posso ir até razoavelmente bem, mas eu não vou ser o campeão dos campeões. Por quê? Porque eu preciso conciliar aquela capacidade que eu tenho e treinar as habilidades que é característica daquela modalidade. Vou dar outro exemplo. Vamos lá que vocês vão entender. Por exemplo, eu tenho como característica de capacidade motora a força. Então, é uma característica minha. Tipos de fibra, composição corporal, genética, eu tenho como característica a força. Bacana? Legal. Agora, eu tenho que potencializar isso. Como que eu potencializo isso? Eu vou escolher algo relacionado à minha capacidade para fazer. Por exemplo, eu sou forte, eu vou fazer levantamento de peso. Legal. Eu tenho a força? Tenho a força. Posso melhorá-la? Posso aumentar? Posso. Mas eu já nasci sabendo fazer o levantamento correto de peso? Eu já nasci com a técnica correta do levantamento de peso? Não. Isso é uma habilidade que eu vou precisar desenvolver. Então, isso é uma habilidade motora. Conseguiram entender? Então vamos caminhando que vocês vão entender melhor. Bacana? Então, as habilidades motoras, elas têm algumas características, tá? Por exemplo, locomoção, como correr, saltar, manipulação, como agarrar e lançar, estabilização, como equilibrar-se. Bacana? Então vamos lá. Características de habilidades motoras. Uma criança, quando ela nasce, ela engatinha, ela anda, para depois ela correr, certo? Então há todo um desenvolvimento de uma habilidade motora. E se futuramente ela quiser se tornar, por exemplo, um maratonista, ela vai ter que aprender ainda a forma correta ou a melhor forma de você correr, né? Fazer a corrida
para que você possa ter resultados satisfatórios. Legal? Outro exemplo, a criança nasce com uma característica de manipulação. Então, ela tem muita facilidade nos gestos motores finos, tá? Porém, quanto mais ela treinar isso, mais ela vai se desenvolver. Bacana? Então, uma criança tem uma facilidade de manipulação de uma bola de basquete. Legal, ela tem essa característica. Mas se ela não treinar os arremessos, se ela não treinar os gestos do esporte, ela não vai melhorar essa questão da habilidade motora dela. Bacana? Deu para entender até aqui? Então, vamos respirar um pouquinho. Vou explicar a diferença das duas. Só para ficar bem enraizado aí na cabecinha de vocês. Capacidades motoras, algo característico de cada pessoa, vem dentro, faz parte da composição do que é a pessoa. Habilidades motoras, algo que você vai aprender e desenvolver. Beleza? Simples? Legal. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre aptidão física. A aptidão física, ela depende das duas questões, tá? Das capacidades e das habilidades. Legal? Vamos para a definição simples dela. A aptidão física nada mais é do que estar apto para realizar e desempenhar tarefas motoras. Então, um atleta de maratona, ele tem que estar apto para correr longas distâncias. Um atleta de corridas de velocidades, ele tem que estar apto para ser o mais rápido possível para conseguir realizar aquela corrida em menos tempo. A aptidão física é o preparo que você precisa ter para realizar tal modalidade. Por exemplo, vou começar a fazer uma musculação. Eu faço um exame médico, uma avaliação física, para saber se eu estou apto a realizar aquela atividade física. Então, primeiro eu faço os exames, tá bacana, coração tá legal, tudo bacaninha. Então eu estou apto para realizar aquela atividade física. Legal? Não é simplesmente relacionado à questão de treinamento, mas está relacionado também às capacidades. Então, está relacionado àquilo que eu posso fazer com base na minha estrutura corporal e no meu conhecimento de movimentos, do meu conhecimento da área. Bacana? Legal? Aptidão física. Então vamos lá, galera. Vamos continuar. E agora, nós vamos sair um pouquinho dessa questão de corpo humano, como que funcionam as capacidades, as habilidades, para nós entrarmos um pouquinho nos treinamentos. Como são realizados esses treinamentos? E com certeza é algo que interessa muito a vocês, tá? Então, nessa nova área que nós vamos entrar, eu vou trabalhar um pouquinho com as minhas explicações, mas também com alguns vídeos falando sobre o tema. Fechado? Combinado? Então, vamos lá. A musculação é um tipo de treinamento feito contra uma resistência, carga ou peso, sendo praticado em aparelhos específicos ou com pesos livres. A musculação eu tenho um pouquinho mais de liberdade para falar com vocês porque eu já trabalhei nessa área, então eu tenho conhecimento da área, tá? A musculação, diferentemente do que nós pensamos, não está relacionado somente à hipertrofia. O que seria hipertrofia? Ganho de massa muscular, definição muscular, não é só isso, tá? A musculação, ela vai muito além do que simplesmente um corpo bonito. Bacana? A musculação, ela tem muito mais benefícios do que vocês imaginam. Então, através da musculação, eu posso ganhar massa magra,
ficar aquele corpo bonito, definido, musculoso? Posso. Eu posso, através da musculação, trabalhar o emagrecimento? Posso. Posso fortalecer a articulação? Posso fortalecer ali os músculos que recobrem a articulação para que eu evite lesão? Pode. Posso fazer um recondicionamento físico depois de sair de uma lesão? Posso também. Então a musculação ela vai muito além do que simplesmente aquela ideia que nós tínhamos dos marombas, né, dos monstros, disso, daquilo, de levantar grandes quantidades de peso. Não. Hoje a musculação é uma área muito mais ampla do que podemos pensar. Com base nisso, galera, eu vou compartilhar um vídeo com vocês que eu achei muito interessante. Então assistam aí. Olá, tudo bom? Você tem dúvidas sobre musculação? O que é, seus benefícios, quem pode, quem não pode fazer? Além disso, quer algumas dicas para melhorar os seus resultados? Então assista esse vídeo. Ele é para você que deseja saber um pouco mais sobre musculação e da sua importância para a saúde, qualidade de vida, entre outros benefícios. Vamos lá! A musculação é uma atividade física que envolve exercícios de força para os mais diversos grupos musculares. Pode ser realizada em máquinas ou peso livres, como barras, halteres e caneleiras. E acredite, até mesmo com o próprio peso corporal você pode fazer um bom trabalho de força. Atualmente a musculação é muito recomendada para diferentes públicos e objetivos. Porém, ainda existem algumas dúvidas a respeito dos benefícios associados à sua prática. Vamos conhecer um pouco sobre esses benefícios. Logo de início, uma importante adaptação ao treinamento de musculação é o aumento da força muscular. Ele está associado à melhoria da sua funcionalidade. Entenda a funcionalidade como a sua capacidade de realizar atividades do seu cotidiano, também conhecidas como atividades da vida diária. Imagine só, subir e descer escadas, caminhar de forma vigorosa, dirigir, fazer compras, praticar esportes, dançar, entre outras atividades. Tudo isso sendo realizado de forma eficiente, com energia e principalmente com segurança, dando-lhe autonomia e, consequentemente, qualidade de vida. Isso é a melhoria da sua funcionalidade. Outro importante e extraordinário efeito da musculação está relacionado ao ganho da massa muscular, ou seja, o aumento do tamanho do seu músculo, conhecido também como hipertrofia. O ganho da massa muscular contribui na proteção dos ossos durante quedas, essa é uma das principais causas de morte em idosos. E além disso, se você tem como objetivo o emagrecimento, o aumento da massa muscular é um dos fatores principais nesse processo. Isso mesmo, o indivíduo com mais músculo consegue aumentar o gasto calórico não só durante o exercício, mas principalmente durante o repouso após uma atividade de musculação realizada de forma intensa. Além disso, fatores estéticos, como a melhoria da imagem corporal, são resultados esperados com a prática da musculação. Quem é que não gosta de se sentir bem? E não para por aí. A secreção de alguns hormônios, como o hormônio de crescimento, o famoso GH e a testosterona, são estimulados com a prática da musculação. Esses hormônios exercem importantes funções no nosso organismo e com o passar dos anos temos suas concentrações diminuídas. Isso torna a musculação uma atividade ainda mais necessária para pessoas acima de 45 anos. Bem, acima de 45 anos, aí fica aquela pergunta, será que a musculação é segura? A resposta é sim. Temos hoje inúmeros trabalhos que recomendam a musculação para crianças a partir de 7 anos de idade, idosos, cardiopatas, diabéticos, obesos, entre inúmeras outras condições especiais. A musculação possibilita a manipulação de diversas variáveis que permitem elaborar um programa de treinamento específico para a necessidade de cada público, seja ela qual for. Gostaram do vídeo? Legal! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o treinamento funcional. Vou dar a definição, tá? O objetivo do treinamento funcional é fortalecer o corpo e, consequentemente, melhorar o desenvolvimento físico através de atividades essenciais e funcionais do dia a dia. Treinamento funcional, galera, ele tem como objetivo, de uma forma simplificada, melhorar o dia a dia da pessoa, tá? Então, algo que é funcional é algo que tem uma funcionalidade. Então, o que seria isso, né? Meu professor, o que seria isso? Bacana. Por exemplo, se eu tenho um fone de ouvido, ele é funcional para ouvir música. Um sofá, ele é funcional para que eu possa sentar nele e assistir a minha TV.
É para isso que ele funciona. É para isso que ele foi gerado, é para isso que ele foi feito. Então, o treinamento funcional, ele trabalha com algumas questões de movimentos próximos ao que nós realizamos no nosso dia a dia. Então, quando você for realizar esses movimentos na sua casa, de uma forma simples, você vai sentir as melhorias e facilidades. Exemplo, no treinamento funcional eu trabalhei a flexão de cotovelos, tá? Que seria esse movimento aqui. Fortaleci o meu bíceps. Legal. Concorda comigo que quando eu for carregar uma sacola do supermercado até em casa, por mais que ela esteja pesada, se eu tenho treinamento, quanto mais treinado minha musculatura, o meu grupo muscular menos dificuldade eu vou sentir. Então, o treinamento funcional ele tem essa ideia de melhorar o seu dia a dia. Vão assistir um vídeo que vocês vão entender melhor, ele vai explicar de uma forma bacana, beleza? Vamos lá então. Sabe aquele canto da academia cheio de halteres, cordas, bolas enormes e rolinhos de espuma? Pois é normalmente por ali que a turma do treinamento funcional costuma ficar. Se você é daqueles ou daquelas que gostam de um bom exercício, mas a ideia de puxar ferro não atrai tanto assim, você provavelmente já pensou em ir até aquele canto e começar o seu treinamento funcional. Você pode inclusive já ser um adepto dessa prática. De qualquer forma, ainda existem muitas dúvidas em relação a esse tipo de treino. E afinal, o que é de fato o treinamento funcional? E o que define um exercício como funcional ou não funcional? Treinamento funcional é o tipo de treino que você faz com o objetivo de preparar o seu corpo para os movimentos do seu dia a dia. Ou seja, ele envolve uma série de exercícios focados na aplicação prática. O treinamento funcional pode ser feito com a ajuda de pesos livres, como halteres e kettlebells, aparelhos como barras fixas ou cordas, ou até mesmo apenas com o peso do próprio corpo, que é a famosa calistenia. Os exercícios calistênicos são mais recomendados para melhorar o controle do seu corpo e a sua consciência corporal, enquanto os pesos livres permitem o ganho de força mais facilmente. Se você quiser saber mais sobre calistenia e sobre as diferenças entre treinar com pesos ou somente com o peso do corpo, dá uma olhada no vídeo que a gente já fez sobre o assunto. Bom, a gente comentou que o objetivo do treinamento funcional é preparar o seu corpo para movimentos do dia a dia. E agora você deve estar se perguntando, como assim? Como é que isso é feito? Como é que fazer agachamentos com uma bola na parede ou segurar meu corpo em 4 apoios me ajuda a trabalhar, a estudar ou a sair com os meus amigos? A verdade é que o treinamento funcional começou com a fisioterapia e reabilitação de movimentos básicos, como andar, sentar e empurrar. Por isso, eram utilizados exercícios focados na mobilidade. Com o tempo, essa abordagem foi ficando cada vez mais popular, principalmente porque esse tipo de treinamento trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo e pode envolver elementos como treino de força, equilíbrio e coordenação. Ou seja, o foco está nos movimentos feitos, não nos músculos trabalhados, como geralmente é o caso da musculação com aparelhos. Segundo Mel Sif, um cientista esportivo e biomecanicista, a musculação, como a gente conhece, seria direcionada para aumentar e manter diversos sistemas musculares do corpo, enquanto o treinamento funcional seria direcionado para a maneira como esses sistemas operam e produzem resultados motores. Por exemplo, em vez de focar em aumentar o seu bíceps, tríceps ou os músculos das costas, você vai trabalhar os movimentos de puxar, empurrar e levantar alguma coisa. E se você parar para pensar, é aí que o treinamento funcional se assemelha tanto à nossa rotina. Quando estamos realizando nossas ações no dia a dia, estamos de fato usando grande parte do nosso corpo ao mesmo tempo. Levantar uma caixa do chão, carregar sacolas do supermercado ou abrir uma porta pesada são exemplos de ações que você provavelmente faz com certa frequência e que exigem do seu corpo uma preparação. Mel Sif também levantou a seguinte questão: o que é ser funcional? Segundo ele, funcionalidade depende muito do contexto, o esporte praticado, o nível de fadiga, fatores mentais, histórico de lesões e assim por diante. Além disso, cada exercício deve ser analisado segundo as funções neuromusculares e metabólicas que devem ser trabalhadas. Por isso, uma característica bem marcante do treinamento funcional é a sua customização. Eles podem, e deveriam, ser personalizados para a realidade de cada um. Por exemplo, você pode fazer agachamentos sem o auxílio de aparelhos, com pesos ou com uma bola. Tudo vai depender das suas necessidades e dos seus objetivos. Estudos mostram que o mais lógico não é chamar certos exercícios específicos como funcionais, e sim pensar em exercícios que aumentem competências funcionais em um determinado esporte, tarefa ou contexto. No fim das contas, funcionalidade deveria dizer respeito aos resultados, por exemplo, melhorar a performance em um determinado esporte ou ação, e não a um método, um exercício específico. Não estamos dizendo que o treinamento funcional é a resposta para todos os seus problemas na academia, ou que você deve esquecer todos os outros tipos de treinamento. O valor do treinamento funcional está em saber por quê, quando, como e quanto deve ser usado ao treinar, para que você consiga ter os melhores resultados, atingir os seus objetivos e cuidar bem do seu corpo. Agora nós vamos entender a última parte, que é o alongamento, as aulas de alongamento, certo?
Então, lá em cima nós aprendemos que a flexibilidade é um aumento do movimento, né, da amplitude do movimento articular. Então, para que as aulas de alongamento? Vou explicar agora. Ela promove principalmente a melhora da flexibilidade articular. Lembra que nós vimos lá em cima? Ajuda na questão postural, né? Auxilia na obtenção e manutenção de postura e equilíbrio corporal mais correto. Então, galera, a articulação, essa melhoria na questão do movimento articular, ela trabalha e ajuda nessas questões de movimentos mais amplos, melhora de postura e equilíbrio corporal. Bacana? Conseguiram entender um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de treinamentos? Legal! Hoje nós trabalhamos bastante coisas relacionadas a características técnicas sobre corpo humano, tá? Sobre desenvolvimento e sobre a questão de condicionamento físico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Anote as suas dúvidas para que possamos juntos tirá-las na aula online. Peço, galera, não deixe de acessar o conteúdo das aulas gravadas e das aulas online. Tudo isso conta com a participação de vocês. Bacana? Um grande abraço e até a próxima, turminha. Falou!